Se fiz descobertas valiosas é porque tive mais paciência do que qualquer outro talento, disse Isaac Newton. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Mentes Proficientes. Meu nome é Simão Paz e esta é a sua primeira aula do curso básico de telecomunicações, onde falaremos sobre alguns conceitos básicos, isto é, algumas definições e a sua função principal. Então, sem mais delongas, vamos começar. Definição número 1. Telecomunicação significa comunicação à distância, o que nos faz entender que é uma troca de informação entre duas pessoas distantes uma da outra mediante alguns dispositivos eletrônicos, né? Neste caso, nós podemos entender que esta definição vem da etimologia, isto é, a origem da palavra. Por isso, podemos identificar que telecomunicação é uma palavra aglutinada onde contém duas palavras distintas, onde a palavra teles, que provém do grego, significa distância, mais comunicação, e assim nós obteremos aquilo que nós chamamos teledistância mais comunicação. Temos então a telecomunicação, que é comunicação à distância. Definição número 2. Telecomunicação é a comunicação à distância usando sinais elétricos e eletromagnéticos. Esta definição nos traz mais detalhes comparado à definição passada, que só dizia que é a comunicação à distância. Mas ela aqui diz que usando sinais elétricos e eletromagnéticos. Isto é aquilo que nós chamamos uma arte de conceituar, quer dizer que apresentar características mais sólidas nisso. Então, com estas características, nós podemos entender que o uso dos sinais elétricos e eletromagnéticos torna possível a comunicação à distância. Pronto, vamos abrir um pouco mais para entendermos a importância dos detalhes trazidos por esta definição. Veja bem, na definição passada falamos que a telecomunicação é a comunicação à distância, ou então significa comunicação à distância, o que nos faz perguntar, será que toda a comunicação à distância é telecomunicação? Deixe-me apresentá-lo um cenário. Por exemplo, se eu tenho uma carta física e envio por uma pessoa para uma certa pessoa, e esta pessoa envia uma outra de volta como resposta, e eu as recebo. Então, neste cenário, nós podemos entender que houve comunicação, e esta comunicação é uma comunicação à distância. Agora, vem a pergunta, será que isto é telecomunicação? Claro que não. Não é telecomunicação. Por isso é que esta definição, que nós acabamos de ler há pouco, nos dá a entender que não se trata apenas de uma comunicação à distância, mas trata-se de uma comunicação que envolve o quê? Sinais elétricos e eletromagnéticos. Definição número 3. Telecomunicação é toda a troca de informação usando sinais elétricos. Edward Estonier, mais uma vez um foco bom, né, naquilo que é a nossa conceituação, não é? Onde a troca de informação significa comunicação, e que esta definição foi uma definição trazida pelo Edward Estonier, isto foi em 1904, onde ele usou pela primeira vez o termo telecomunicação no seu livro Traité pratique de télécommunication électrique, da qual ele define a telecomunicação como troca de informação usando sinais elétricos, não é? Através daqueles aparelhos que são, por exemplo, o telégrafo e os outros aparelhos naquela altura. Definição número 4. Telecomunicação é toda a transmissão ou recepção de sinais, escritos, imagens, sons ou outra inteligência de qualquer natureza por fio, rádio e outros sistemas eletromagnéticos. Essa definição provém da União Internacional de Telecomunicação. Bom, nesta definição nós podemos ver e entender que a transmissão ou recepção significa comunicação, porque quando você precisa comunicar, você precisa de um transmissor e um receptor do outro lado para poder transmitir
esses sinais que podem ser elétricos ou eletromagnéticos, e esses sinais elétricos e eletromagnéticos são a informação sendo transmitida, mas elas podem ser representadas em forma de escritos, imagens e sons. Finalmente, função principal ou básica das telecomunicações, segundo a União Internacional de Telecomunicação, a transmissão é a função básica das telecomunicações, porque tudo que vamos tratar acerca das telecomunicações são baseadas na transmissão, transmitir informação, transmitir sinais e muitas outras coisas. Mas para mais, nós vamos ver nas próximas aulas. Sem mais delongas, despeço-me na expectativa de nos encontrarmos na próxima aula. Em caso de dúvidas, contribuição ou feedback com relação à aula, deixe seu comentário abaixo. Mentes proficientes do excelente para o extraordinário. Tchau!